A União Europeia está a debater a inclusão do gás natural liquefeito russo no 14º pacote de sanções. A China e a Sérvia anunciaram que assinaram um acordo global de comércio livre durante a visita do presidente Xi Jinping a Belgrado. Estados Unidos suspenderam a entrega de armas a Israel por não concordarem com a invasão de Rafah. A decisão foi tomada em abril. Abril de 2024 foi mais quente do que qualquer outro abril de que há registro. Temperaturas batem recordes há 11 meses seguidos. Pela primeira vez, sancionar o gás russo está na agenda da União Europeia, mas o âmbito das medidas será limitado. Os Estados-membros continuarão a poder comprar gás natural liquefeito russo, mas não poderão reexportá-lo depois de o transformarem. As sanções já tinham visado o carvão e o petróleo, mas o gás tinha sido poupado devido ao receio sobre um impacto muito negativo na economia da União. Um analista considera que foram criadas as condições para evitar que haja um descalabro nos preços. With the storage basically at a very safe place and with new suppliers and new contracts, the EU feels like it can start sanctioning Russian gas. I think the rationale behind all the sanctions so far has been we want to make damage to Russia more than to ourselves, and that's why natural gas was never sanctioned before. A União Europeia já reduziu a dependência do gás russo, que chega por gasoduto de 40% em 2021 para 8% em 2023. Mas as importações de gás natural liquefeito aumentaram nos últimos anos, em particular pela Bélgica e pela Espanha. A reexportação, também conhecida como transbordo, ainda é relevante. Russia makes about 8 to 9 billion a year in LNG exports to the EU. I think in 2023 it was 8 billion euros. And transshipment is still a quite considerable chunk of that. It's 10 to 15% of overall exports of the Yamal LNG terminal. So it has the potential to affect these companies. O gás GNL faz parte de um lote de sanções que estão a ser analisadas para a aprovação do 14º pacote. Idealmente será concluído até ao final da presidência belga do Conselho da União Europeia. A Hungria toma o lema em julho e tem sido crítica de mais sanções contra a Rússia. A China e a Sérvia anunciaram que assinaram um acordo global de comércio livre durante a visita do presidente Xi Jinping a Belgrado. Este acordo vem reforçar ainda mais os laços económicos e políticos entre o gigante asiático e o país dos Balcãs. O anúncio surgiu num momento de grande tensão entre Pequim e a União Europeia, depois do assistente do eurodeputado alemão Maximilian Kreh ser acusado de espiar para a China. Trgovini sa Narodnom Republikom Kinom je ugovor koji garantuje budućnost našoj zemlji, Republici Srbiji. Garantuje plasman naših roba i usluga. I 10 godina mi ćemo gotovo 95% proizvoda koje napravimo, koje proizvedemo u našoj zemlji, moći da izvozimo u Narodnu Republiku Kinu bez ikakvih tarifa. 两国政治互信坚如磐石，务实合作体制升级，多边协调密切顺畅。 铁杆友谊。 Os veículos elétricos constituem uma parte importante da estratégia de expansão da China na Sérvia. De acordo com o vice-presidente do Centro para a China e Globalização, se a Sérvia se tornar um centro de produção de veículos elétricos muito importante, o país vai garantir a aceleração de transição dos veículos movidos a combustíveis fósseis para elétricos. Now, between China and Serbia, as I mentioned, we share many things together. We see the world very much in similar lenses, and we fully understand the need of respecting each other, helping each other whenever it is necessary. If you do not treat China as an equal, if you really want to badmouth China, to disrespect China, and to violate the One China policy, then you do not get all these economic benefits, and you erode the foundation upon
China-European countries cooperation. O presidente da Sérvia e o primeiro-ministro da Hungria têm procurado fortalecer os laços económicos com a China, convidando o país asiático a envolver-se em grandes investimentos em infraestruturas, em energia e tecnologia, bem como no fabrico de produtos. Depois da passagem pela Sérvia, o líder chinês vai deslocar-se a Budapeste para a última etapa da sua viagem à Europa. Os Estados Unidos suspenderam na semana passada um carregamento de armas para Israel por não concordarem com a invasão de Rafah. O carregamento incluía 3.500 bombas com um peso total de 1.125 quilos. A decisão foi tomada em abril e ainda não está definido se a entrega será feita numa data posterior. No terreno, Israel já controla a passagem de Rafah na fronteira com o Egito. תפיסת המעבר ברפיח היום הוא צעד חשוב מאוד. צעד חשוב בדרך להשמדת היכולות הצבאיות הנותרות של החמאס, לרבות חיסול 4 גדודי הטרור ברפיח. Segundo a Unicef, centenas de famílias já começaram a fugir de Rafah para outras zonas de Gaza que poderão ser mais seguras. A agência continua a prestar cuidados às crianças, mas relata que o acesso à cidade é cada vez mais difícil. Os Estados Unidos dizem que não se trata do ataque terrestre em grande escala que Israel ameaçou lançar durante semanas. What we've been told by our Israeli counterparts is that this operation last night was limited and designed to cut off Hamas's ability to smuggle weapons and funds into Gaza. Israel voltou a bombardear a área próxima de Rafah. Os médicos locais afirmam que 7 membros de uma família foram mortos num ataque na última noite. A cidade tem mais de 1 milhão de palestinianos que fugiram de outras zonas da faixa de Gaza. A maioria vive em tendas, com acesso limitado a alimentos, água e cuidados de saúde. Um alto funcionário do Hamas fez duras críticas a Israel por ter tomado o controlo do posto fronteiriço de Rafah. اقتحام جيش الاحتلال النازي معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية فجر اليوم هو جريمة وتصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي وهي انتهاك صارخ بكل الأعراف والمواثيق الدولية. A ONU alerta que o combustível necessário para operações de ajuda humanitária pode esgotar-se já hoje, em Gaza. A situação é especialmente alarmante no norte do enclave, onde as instalações de água potável estão em risco de serem encerradas. Entretanto, Israel reabriu a passagem de Kerem Shalom. O posto fronteiriço tinha sido encerrado há 3 dias, depois de um ataque do Hamas. Um grupo de funcionários das instituições europeias participou numa marcha silenciosa em Bruxelas em memória das vítimas da guerra em Gaza e para assinalar o que descrevem como a morte dos valores europeus. Num funeral simbólico, recorreram a sacos de cadáveres para representar a morte do direito internacional, dos tratados da União Europeia e da Convenção sobre o Genocídio. And we know that here in the heart of the European project, that it's Brussels, we need to make this stance. We are here between the Commission, between the Council, just a few meters away from the Parliament, and we demand do more. We ask you, do more. Os manifestantes referem que, enquanto projeto defensor da paz, a União Europeia tem a responsabilidade de contribuir mais para os esforços internacionais, de modo a trazer a paz de volta a Gaza, devastada pela guerra. We're here to stand up for those values and those principles that we all hold so very dear and that we feel are not being held up at the moment when the onslaught continues in Rafah, in Gaza, in the West Bank. We're here for peace, and we're here because we're an institution that was founded on building peace. A marcha ocorre na sequência das mais recentes negociações de cessar-fogo que não produziram quaisquer resultados. Abril de 2024 foi mais quente do que qualquer outro abril de que há registro. No último mês, a temperatura média foi 15,03 graus Celsius, 0,67 graus acima da média de abril entre 1991 e 2020. É o segundo abril mais quente da Europa. Há 11 meses consecutivos que são batidos recordes de temperatura. It's not the new normal. It would be nice for this to be the new normal. It's just a step towards a future that it will keep evolving and for which temperature will keep rising.
No norte e centro da Europa, o último mês de abril foi mais úmido. Já no leste europeu, registaram-se temperaturas bem superiores à média. Os especialistas dizem que haverá uns anos mais secos do que outros. Ainda assim, a tendência é clara e aponta para um clima mais quente. Hallo, ich bin der Julian und Demokratie in der Wirtschaft ist ein Herzensthema für mich. Ich habe selber oft in Unternehmen gearbeitet, wo es kaum betriebliche Mitbestimmung gab und deswegen möchte ich das verändern. Als EU-Abgeordneter würde ich mich für eine Richtlinie stark machen, die starke Betriebsräte in der ganzen EU schafft, die nicht nur mitgehört werden können, sondern auch mitbestimmen dürfen. Denn als Arbeiterin und Arbeiter darf man meistens nicht entscheiden, wie oder wofür man arbeitet, was man produziert. Und deswegen möchte ich hier mehr Selbst- statt Fremdbestimmung schaffen. Mein Name ist Fabio De Masi, ich bin Spitzenkandidat des Bündnis Sarah Wagenknecht zu den Wahlen zum Europäischen Parlament. Und ich möchte dafür streiten, dass Europa endlich große Tech-Konzerne wie Amazon in die Pflicht nimmt, dass sie ihre Steuern zahlen und nicht oft weniger als 1% Steuern auf ihre Gewinne abführen. Da muss Europa liefern, zum Beispiel durch Strafsteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen.